A prática da flanerie, da etnografia e da cartografia literária, essa oscilação revela a complexidade do olhar do narrador, que transita entre o envolvimento e a distância, a contemplação e a investigação. João do Rio nos lembra que a cidade não é apenas um espaço físico, mas um palco de interações humanas, um repositório de memórias, um campo de resistência. Olá, sou Vanessa Lima, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Fui orientada pela professora Carmen Negreiros e pelo professor Marcos Salgado. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado A Caminhada de João do Rio, flaner, etnógrafo e cartógrafo das ruas. Bom, o objetivo foi analisar como João do Rio, como narrador, oscila nos modos de ver a cidade dependendo do objetivo traçado em cada crônica, podendo estar mais próximo ora do flaner, ora do etnógrafo, ora do cartógrafo. Essas abordagens estão intrinsecamente ligadas à crônica como um gênero literário, que é, por excelência, um espaço de reflexão e observação do cotidiano. A crônica permite ao cronista explorar a cidade e suas nuances. A prática da flanerie, da etnografia e da cartografia literária, nesse sentido, são estratégias que permitem ao cronista captar a pulsação da vida urbana e transformá-la em narrativa. Adotando essas diferentes perspectivas, o cronista ele não apenas relata os acontecimentos da cidade, mas também revela suas contradições, diversidades e transformações, criando um mosaico da vida urbana. A minha pesquisa surge do desejo de explorar a literatura como uma janela para compreender a cidade e suas dinâmicas. João do Rio eleva o Rio de Janeiro à condição de protagonista de suas crônicas, revelando as contradições e tensões existentes ali nas ruas. Como um cronista atento e inquieto, ele explora os efeitos sociais das transformações urbanísticas e arquitetônicas. Essa capacidade de registrar a pluralidade dos conflitos urbanos motivou a minha investigação. Minha análise está centrada na obra Alma Encantadora das Ruas. Para guiar o estudo, adotei 3 perspectivas principais. A primeira delas é a lente próxima do flaner. A partir do conceito de Walter Benjamin, analisei como o narrador em João do Rio encarna a figura do observador que caminha capturando o ritmo e os detalhes e dinâmicas urbanas. Esse olhar revela o contraste entre o progresso modernizador e os espaços de resistência cultural. Já a lente próxima da etnografia, com base nas reflexões de Julian Donnell, explora como o narrador de João do Rio traz para as crônicas vivências e práticas das classes populares, lançando luz sobre o cotidiano ignorado pela narrativa oficial. Por fim, a lente próxima da cartografia, a partir das ideias de Sueli Ronick, investiga como as crônicas de João do Rio parecem traçar espécies de mapas culturais e sociais da cidade. Isto é, não apenas descrevem os espaços, mas também revelam as complexas interações sociais que moldam o tecido urbano, criando uma cartografia literária. Falando um pouco dos resultados, nós temos que, como flaner, o narrador em João do Rio é um leitor da cidade, bem como de seus habitantes, cujas faces tenta decifrar o sentido da vida urbana. Através das andanças, ele transforma a cidade em um objeto de investigação, um espaço a ser lido. Embora se mantenha muito exposto às contradições da cidade, ele também revela suas próprias contradições, medos e preconceitos. O ponto de vista do flaner é um pouco mais distanciado. Ele observa, colhe as referências de tipos, lugares e situações, mas não dispensa o imaginário. Suas representações ocorrem no plano metafórico, tecendo novas relações com sobreposição de imagem, espaço-tempo, recontextualiza signos que absorve através da experiência urbana. Próximo do etnógrafo, o narrador não se concentra apenas na experiência em si, mas procura entender padrões culturais, comportamentos coletivos e estruturas sociais. A abordagem vai além de uma observação estética, busca os significados subjacentes e as relações sociais. Ele descreve o Rio de Janeiro como um caldeirão
cultural rico em diversidade étnica, nacionalidades e de crenças. Isso revela uma imagem multifacetada da metrópole. O foco está na prática dos habitantes aqui, destacando como diferentes grupos coexistem e interagem. Nas crônicas, o narrador se afasta das visões higienistas da cidade e busca se concentrar em trazer uma visão realista e crua da vida urbana. Ele observa, anota, comenta e traz à tona detalhes minuciosos da vida nas ruas. O estilo literário incorpora diálogos, gírias, coloquialismos e oferece uma visão autêntica das interações urbanas. O olhar etnográfico ele é caracterizado por uma atenção especial também à coleta de dados e informações sobre os habitantes da cidade e de seus hábitos. O cronista busca compreender a vida urbana em profundidade, concentrando-se em aspectos culturais, sociais que vão além da observação estética. Ao adotar um olhar etnográfico, o narrador João do Rio se interessa pelos diferentes tipos de ocupação, entretenimento e outras particularidades dos espaços urbanos. Por fim, próximo do cartógrafo, o narrador não apenas percorre as ruas, mas as mapeia. Ele constrói uma espécie de cartografia literária das ruas do Rio de Janeiro, marcando os pontos de interesse, as experiências efêmeras e os cenários urbanos em transformação. O olhar é simbólico e não revela apenas uma topografia física, mas também emocional das ruas. A caminhada, nesse sentido, transcende a um ato físico e é uma jornada intelectual e sensorial que enriquece a nossa compreensão da vida urbana e do papel das ruas como espaços carregados de significado. Na crônica A Pintura das Ruas, por exemplo, o narrador traz os murais e manifestações artísticas populares que resistem ao apagamento imposto pelas reformas urbanas. Esses elementos criativos revelam como os espaços marginalizados também são lugares de expressão e resistência cultural. Concluindo, João do Rio nos apresenta uma abordagem singular ao caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro. Sua escrita oscila entre modos de ver do flaner, etnógrafo e do cartógrafo, articulando diferentes perspectivas para construir uma representação rica e multifacetada da cidade. Ele não apenas observa como flaner, mas se insere nas cenas cotidianas, documentando personagens e práticas culturais com a sensibilidade de um etnógrafo, ao mesmo tempo em que suas crônicas formam uma cartografia literária que mapeia as emoções e os conflitos e contradições de uma cidade em transformação. Essa oscilação revela a complexidade do olhar do narrador, que transita entre o envolvimento e a distância, a contemplação e a investigação. João do Rio nos lembra que a cidade não é apenas um espaço físico, mas um palco de interações humanas, um repositório de memórias, um campo de resistência. Ao caminhar, não se limita a uma visão estática ou distante, se engaja ativamente com o ambiente, criando uma narrativa que ao mesmo tempo é individual e coletiva. Muito obrigada pela atenção.